sacrifício terá valido a pena, sem sofrimento não há vitória. Quem nunca ouviu frases como essas, disfarçadas de motivacionais? O Diálogos de hoje quer saber por que romantizamos o sofrimento. E para falar então deste assunto, eu recebo a psicóloga Cris Sapla e também o psicanalista Renato Petke. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. Então, para a gente começar, a pergunta principal, o centro de tudo, o que seria essa romantização mesmo do sofrimento? Como que a gente pode caracterizar essa romantização? Certo. Olha, acho que para começar a falar em romantização, é interessante a gente diferenciar, né, o romantismo, né, do romance. Porque o romance, se a gente pensar no romance como uma narrativa, como uma forma de contar uma história, desse ângulo acho que é interessante sim a gente contar essa história, né, pensando em sofrimento. Pensando no romance romantizado, né, que acho que seria o principal tema aqui, aí realmente é uma questão de talvez abrir os olhos, né, de pensar no romantismo como um movimento que busca talvez um ideal de alguém que sofre de forma muito idealizada e que não consegue talvez ver além disso, né? Eu acho que seria uma boa forma de começar a falar sobre romantização, né? Enfim, tem sido muito comum falar sobre romantizar alguma coisa, algum tema, mas é interessante saber o que é uma coisa e o que é outra, né? Não sei se a Cris concorda comigo, né, Cris? Eu acho que essa romantização, às vezes, fica numa supervalorização, na verdade, né? De aumentar, de ampliar um sofrimento. Porque o sofrimento, ele existe, ele é inevitável e a gente vai passar por isso ao longo da vida. A questão, acho que o preocupante é quando a gente supervaloriza, né? Coloca algo como muito pesado ou coloca, né, como somente dessa forma que, né? Coloca uma condição. Daí eu acho que é o complicado. Uhum. E vocês falaram isso, dessa romantização. Como que a gente... É uma linha complicada, né, de você também julgar, mas, poxa, fulano tá sendo muito dramático, tá romantizando isso. Tem alguns indícios, sinais, que eu pergunto até para, de repente, alguma pessoa próxima, algum amigo dar um toque. De repente, procura ajuda, seja uma terapia, olha, faz essa autoanálise. Será que você não tá dramatizando, romantizando muito isso? Tem alguns indícios, assim, que a gente pode perceber, que é perceptível, assim, nas pessoas, até, como eu falei, para que alguém dê um toque, né? Calma, não vai por aí, né? Esse caminho não vai dar certo. Vamos recalcular aí a rota. Eu acho que é difícil, Dani, porque assim, né? Cada um conta a história de acordo, né, com os seus olhos, com a sua maneira. Mas claro, né, assim, algumas pessoas vivem mais intensamente ou contam de uma maneira mais intensa. A questão talvez não seja nem só na hora de falar, mas como que ela realmente sente. Né? Talvez ela conte de uma maneira, mas o que ela sente talvez não seja tão grande, né? Não seja algo tão romantizado. Então acho que é nesse sentido. Mas a terapia, ela é bem-vinda para todos. Independente disso, né? Eu acho que isso é importante. Quando a gente fala de terapia, é esse autoconhecimento, é esse olhar para si, e isso é muito legal. Né? Então você consegue buscar na terapia, olhar na terapia como que você está enxergando. Porque sim, pode ser, né, uma romantização, uma supervalorização, que às vezes é legal olhar. Né? Será que isso está de acordo? Né? Eu conto só para as pessoas que eu quero, às vezes, ou valorizar, ou me colocar como coitadinho, ou eu realmente vivo isso de uma forma muito dramática, né? Que daí também são coisas diferentes. Bacana, é por aí. Eu acho que até talvez essa ideia de trazer para a romantização é justamente uma falta, né? Que talvez o sujeito tenha de conseguir elaborar a vivência do sofrimento dele. Né? Talvez a clínica venha até preencher esse espaço, né? No sentido de trabalhar com talvez essa dramatização, né, que a gente está chamando de romantização, mas realmente conseguir elaborar isso, né, falar sobre isso, enfim, talvez seja uma forma de romantizar menos, né, trazer isso para um diálogo, conseguir falar mais a respeito, né, de uma forma mais aberta. É até interessante, né, Renato, porque assim, muitas famílias ou, né, casais, relacionamentos não têm essa abertura, né, de falar sobre, né, sentimentos. Então é nesse espaço que a pessoa consegue falar sobre os seus sentimentos, né, que ela consegue falar sobre o que ela está sentindo, pensando, né, e lidar com tudo isso. Então é um espaço importante por isso, né, porque se ela não consegue falar, talvez, né, vire isso de uma forma muito grande também. Sim, a rede de apoio, né, e a importância dessas pessoas terem seus sentimentos validados nesse sentido, né, serem ouvidos de fato. E aí a gente vê também, né, como a gente falou, o sofrimento ele é inevitável na vida, não tem como fugir disso.
E também, só que ele também virou uma forma comercial também, né? A gente vê em letras de músicas e tal, essa sofrência, essa romantização. Aí a gente falou a própria literatura, o próprio cinema também utiliza muito desse recurso, né? Aí a gente pode falar de romances mesmo, né? Paixões avassaladoras, a pessoa né, vai atrás de quem não quer ela e tal. É muito romantizado isso no cinema também, né? Em todas essas categorias. Ele virou essa indústria também lucrativa. Sim, eu acho que até fugindo de novo da ideia de romance, né, saindo de uma narrativa que busca por uma lógica, por tentar elaborar o sofrimento, não. Vai para um lado mais romântico mesmo, né, um lado de novela, digamos, trazer aquele sofrimento de forma mais apaixonada, digamos assim. Novela mexicana. Tipo como se fosse uma novela né? mexicana, exatamente. Realmente, acho que a cultura tem sim um papel, né, em colocar o sofrimento nesse lugar, um lugar diferente de um romance, né, tentando pensar no gênero, de realmente algo que vem para uma narrativa, que é elaborado, enfim, que é trazido para um diálogo, né, que tem a possibilidade de ser conversado, de ser elaborado, e vai realmente para uma novela, para algo romântico, né, enfim, se reduz a uma historinha, digamos, emotiva, vamos chamar assim. Né, acho que reduzir as emoções e o sofrimento a um contexto muito pequeno, né. Concorda, Cris? O que você acha, Cris? Na psicologia analítica, né, que é a abordagem que eu sigo, a gente traz muito a importância das imagens, assim, né, e o quanto as histórias sim nos ensinam. Então, quando a gente fala até de conto de fadas, por exemplo, às vezes as pessoas trazem um olhar que daí ensina que a princesa vai ser salva do castelo e tal, e ok, né, mas tem várias formas de contar, né, a história, e a questão que tem por trás dessa história é mostrar que tem uma forma de ser resolvida. Né? Então, é esse o intuito, né? O objetivo de, ok, apesar de, né? Então, de todos os problemas, as situações, tem uma forma de ser resolvida. Não existe o felizes para sempre, não é isso, mas a forma de você lidar com problemas, lidar, né, com as situações adversas, sim. Né, faz com que você crie possibilidades. E aí a história, nesse sentido, é bem-vinda. De fazer com que a gente crie possibilidades, que a gente consiga falar, nossa, eu consigo, né, sair dessa situação. Então, nesse caso, é bacana. Mas claro que, né, a parte, às vezes, de novelas, filmes, enfim, tudo vem muito, né? A gente falou de novela mexicana, de oh, meu Deus, né? E na vida real nem sempre, né, é para ser levado dessa maneira, mas tentando pensar no contexto, aí assim é bacana, né? De trazer que, opa, tem como eu resolver, né? Eu consigo lidar com essa situação, apesar de muito difícil, eu consigo lidar, né? Eu consigo sair dessa situação. Então, o que você falou de ampliar essas possibilidades, de ressignificar, porque na verdade, né, o objetivo é isso, é aprender a ressignificar com os sofrimentos e tudo mais. Frases muito comuns também, além dessas que eu mencionei na introdução, é assim, mas tudo é aprendizado, não sei o quê. Esse termo, do ponto de vista psicológico e tudo mais, vocês veem como pejorativo? Claro que a gente sempre tira uma lição, às vezes de uma coisa ou outra, mas pode-se dizer que é tudo? É muito particular também, mas é assim, soa um termo pejorativo que pode né, até atrapalhar de repente, dependendo do desenvolvimento, da realidade da pessoa, esse termo, mas foi aprendizado e tal. Não seria uma forma também de diminuir essa dor, de não estar validando o sentimento de uma pessoa? Olha, parece que fecha muito para o diálogo, né? Querer dizer que realmente é só sofrendo que você alcança alguma coisa, ou o único caminho possível é o caminho do sofrimento, e ponto final, digamos assim, né? E aí se encerra o assunto, vida que segue, a vida é para ser sofrida e isso já está dado, né? Já fica como algo dado. E talvez o caminho oposto seria justamente possibilitar um diálogo, né? Falar de uma forma mais honesta realmente sobre sofrimento, né? O que acontece muito na clínica, falando de psicanálise especificamente, né? É justamente isso, conseguir trazer para um lado mais subjetivo, e não que o subjetivo diga respeito somente ao indivíduo, né? Mas entender como cada um processa esse sofrimento, como que isso é compartilhado com o outro, né? Eu acho que são partes ali que vão se montando e fazem dar um sentido diferente do sofrimento cru, digamos assim, né? Só existe o caminho de sofrer. Não.
vamos falar sobre isso, vamos, né, vamos reelaborar, vamos ressignificar o que significa uma vivência para alguém, né? Seja uma vivência feliz ou uma vivência mais pautada em sofrimento, digamos assim, né? Isso. Eu acho que assim, na verdade, quando a gente fala às vezes as frases prontas, né, Dani, parece como algo, né, não faz sentido. Mas eu acho que faz parte, né? Exatamente isso. A gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Então, assim, de tudo a gente pode sim tirar uma lição. Não é que, eu preciso, né, me afundar aqui para tentar entender. Mas foi o que o Renato trouxe. Como que eu vou lidar com esse sofrimento? Depois que eu consigo olhar para essa situação, consigo lidar com isso, muda a história, né? Como você disse, a gente ressignifica. E aí, o que fica dessa situação? Fica um outro olhar. E esse olhar, sim, pode ser um aprendizado. Então, assim, eu acho bacana esse olhar, mas não quando a gente coloca sempre o idealizado, daí eu não acho bacana. Mas que existe, sim, uma forma da gente olhar para uma situação e tentar lidar de uma forma positiva, né? Então, aconteceu algo terrível. Perdi meu emprego. E aí, né, o que vem disso? Por que perdeu o emprego? Como é que você estava sendo, né, um funcionário lá dentro? Como é que você estava lá? Você estava feliz ou não? Então, assim, vamos rever essa situação, porque às vezes não foi algo ruim, né? Te fez talvez seguir um outro caminho, que era o que você queria, mas não tinha coragem, né? De um empurrão, né? Exato. Então, assim, ou não, eu queria estar lá, mas como é que estava a relação? Estava desgastada? Então, assim, faz você olhar outras coisas, que às vezes a gente não para analisar, para olhar. E aí quando vem uma situação às vezes mais crítica, é o que faz a gente, né, lidar com isso. E aí quando a gente está na clínica, a gente consegue aprofundar, falar, poxa, não foi ruim eu ter sido mandada embora, né? Acabei conseguindo abrir outras portas, estou num lugar, estou muito mais feliz, estou né, alcançando meu sonho, estou realizando um sonho. Então acho que nesse caminho é bacana, sabe, Dani? Isso eu acho que é muito legal. Bacana. E você deu o exemplo do consultório. Como que vocês têm sentido isso assim, em relação aos pacientes? É um problema muito real mesmo dessa dramatização, dessa romantização, independente da idade, né? A Cris, mesmo você falou que atende adultos, adolescentes. Como que vocês têm sentido isso no consultório? Olha, pelo menos do que tem chego para mim, assim, independente da idade, inclusive, o que acontece são pessoas que precisam de um lugar de fala, né, de realmente conseguir falar sobre o que está sentindo, enfim, de uma forma sem ter um julgamento, digamos assim, né? Enfim, e na verdade o que acontece no consultório, acho que talvez é justamente isso, é alguém que chega com uma ideia pré-concebida da sua vivência, do seu sofrimento, como algo talvez imutável. E aí, então, a partir desse setting analítico, né, de ter alguém que realmente está ali para escutar, para te ajudar a elaborar, a fazer uma análise do conteúdo que é trazido para a sessão, há uma possibilidade de reelaborar, enfim, a história que está sendo contada, o sofrimento que está sendo trazido ali para aquele momento. Né? Cris? Eu também não vejo algo mais marcado em alguma fase, assim. Eu acho que é uma linha natural que normalmente a adolescência traz isso, né? De não saber lidar. Mas é um aprendizado, né? Exatamente isso. Então a gente começa a ser frustrado desde criança, a lidar com sofrimento, e isso faz parte realmente desse processo. Né? A gente não vai poder fazer tudo, a criança não pode fazer tudo, os pais sim precisam, né, ir colocando esses limites, falando os nãos, porque a vida é desse jeito. Mas eu acho que o adolescente é o que está aprendendo a lidar. Então, talvez, oh, meu Deus, né, tem isso um pouco mais forte, né, mas é um processo. Então, quando consegue criar esse amadurecimento, passar por essa fase, acho que é mais natural, né, diminuir isso. Então, eu vejo dessa forma. Joia, bacana. Bom, a gente vai para a nossa primeira pausa, então, de hoje. O Diálogos da Cidade está falando sobre por que romantizamos o sofrimento. É o que a gente está tentando descobrir hoje ao longo do programa. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando por que, de fato, o ser humano romantiza o sofrimento. Você sabe por quê? Você já se perguntou? Para falar sobre esse assunto, então, eu recebo a psicóloga Cris Sapla e também o psicanalista Renato Petke. Gente, desde que se tem estudos, assim, o ser humano ele sempre teve essa tendência mesmo, essa dramatização, dessa romantização
do sofrimento? Já é nosso, tá do nosso DNA? Eu acho que nós somos criados com algumas frases, né? Você até falou no início do programa algumas frases que são desde pequeno que a gente escuta. Então acaba trazendo, sim, isso mais forte, né? De sem sofrimento não há vitória, você trouxe algumas coisas assim. Sim, pode ter vitória sem sofrimento, né? Tem até algumas frases que as pessoas falam, se você não der o sangue, você não vai conseguir. E eu acho isso muito pesado, né? Você pode se dedicar, mas não precisa ter o sofrimento, né? A dedicação e o sofrimento são coisas diferentes. Eu acho que você conquista as coisas com dedicação, mas não necessariamente precisa ser sofrido, não precisa doer, não precisa machucar, né? Então isso eu acho que é importante, né? Diferenciar. E pensar que o sofrimento ele é uma experiência que todos têm, podemos dizer assim, como a gente falou, não há vida sem sofrimento, mas ele não é o caminho, né? Você pode ir por um caminho oposto, ele vai ser inevitável, você vai ter essa experiência, mas você pode ir por um caminho distinto. Sim, acho que tem várias formas de aprender, né, as coisas. O sofrimento, claro, é uma delas, né? Não tem como a gente dizer que sofrendo a gente não aprende as coisas, até chega a ser uma questão até de sofri, então quero evitar esse sofrimento, né? Mas existe um outro caminho também que não precisa ser esse, né? Pode ser um caminho mais leve realmente. Seja compartilhando experiências dentro da própria família, né? A gente pode falar de um aprendizado de uma maneira mais simples, talvez aprendendo receitas, né? Sei lá, aprendendo a fazer um bolo. Não precisa ter um sofrimento para você fazer um bolo, né? Você pode compartilhar um conhecimento ancestral ali, né? De uma linha de família, de uma cultura familiar. Então, acho que existem várias formas, com certeza. Focar só no sofrimento talvez não seja realmente o único caminho, né? Com certeza. E aí a gente falou, né, das palavras, dessas frases, o como essas frases, essas palavras realmente têm poder, né? Porque assim, isso vai ficando no subconsciente da pessoa, né? O exemplo que a gente comentou mesmo, mas sem sofrimento não há vitória. Aí de repente a pessoa, sei lá, vou dar um exemplo, conseguiu almejar, teve uma conquista profissional, por exemplo, de repente não demorou anos, não teve todo esse processo doloroso, de repente fica no subconsciente da pessoa, né? Mas, poxa, não foi um caminho tão dolorido, tão sofrido como muitos falaram. Isso Sim. pode atrapalhar de alguma forma, né? Assim como muitas frases vão ficando no subconsciente das pessoas. Sim, porque às vezes ela não reconhece como essa vitória, né? Então assim, como eu não sofri, então não é uma vitória, então não valida, mereço, né? Não valida, exatamente. E são frases que a gente escuta muito, então por isso que fica muito forte, né? Fica algo muito automático. Essa semana eu atendi uma paciente que eu estava falando muito sobre o quanto na família dela é supervalorizado o estudo. E é muito importante, né? E o sucesso ele vem através do estudo, seja ele qual sucesso for, né? Financeiro, profissional, de conseguir ser uma referência, né, como profissional, mas tem que ter o estudo. E a gente foi conversando sobre isso e não necessariamente é o único caminho. Né? A gente tem quantas pessoas que mesmo sem estudo são profissionais ou pessoas bem-sucedidas sem o estudo. Né? A gente já falou de Silvio Santos, várias pessoas que têm esse caminho. Né, de sem estudo, mas tem ações, tem, né, atitudes ali que conseguiram ter um sucesso, mas sem o estudo. Mas essas frases ficam muito fortes. E aí, para ela conseguir olhar e falar, nossa, realmente, né, talvez eu esteja indo por um caminho que eu não valido, né, o meu sucesso, porque eu acho que eu ainda não estudei tanto, eu preciso estudar mais, então eu ainda não sou merecedora, eu não consigo enxergar que isso é um sucesso, porque eu não estudei tanto ainda. E é exatamente isso, o quanto fica marcado, né? Essas frases ficam muito fortes dentro da gente, né? Sim. E aí é um ciclo, uma luta interna, né? Assim, para você conseguir desvincular ainda mais, porque geralmente são nesses ambientes familiares mais próximos, você cresce com essa referência, né? Então, para você se desvincular daquilo é muito difícil. Sim, acho que está até na nossa forma de contar a história, né? A gente escuta a história da família, ou enfim, a história social do contexto que a gente vive, e a tendência é a gente ter uma forma parecida de contar a nossa própria história também. Então, assim, como essa história é contada, né, que ponto que recebe mais ênfase, o que chama mais atenção. Então, assim, será que às vezes não é algo antepassado mesmo, né? Algo antes de mim que eu estou trazendo talvez uma repetição ali, né? Então, por que não olhar para as histórias de um outro ângulo, né? O que foi bom ali, o que aconteceu de bom, enfim, ou como aprender de uma forma boa, né? Enfim. Sim. E o que você falou da repetição, né? E é muito automático isso do ser humano, porque tem essa familiaridade, né? De certa forma confortável, que
porque você já reconhece aquilo, né, esse sentimento. Então, se você não se policiar, você vai reproduzir, vai viver e vai reproduzir para filhos, netos, enfim, sobrinhos, afilhados, para quem tiver ali no seu ambiente, no seu nicho de convívio. É isso mesmo, Dani. Enquanto você não tem essa consciência, você repete de maneira automática. A partir do momento que você passa a ter essa consciência, e aí você vai avaliar, né, se faz sentido ou não, não faz sentido, não quero, né, e aí vem esse processo de mudança que não é fácil, mas o primeiro ponto é essa consciência de, caramba, faço algo sem nem perceber, né, eu repito uma história que não é minha, né, mas eu só repito, então... Cumprir esse ciclo, né, sair de certa forma dessa zona de conforto. E, gente, quando a gente fala falando agora, trazendo para a educação, né, o convívio da pessoa, a forma como ela é criada, as referências, elas também vão dizer, né, se a pessoa vai ser mais dramática, vai romantizar ou mais o sofrimento, isso acaba influenciando. Como é trabalhar isso desde a base com crianças pequenas? A gente fala principalmente na primeira infância, que é aquela fase bem delicada, porque o que acontece, a criança absorve coisas que ela possivelmente vai levar para a vida toda, né? Às vezes muitos traumas vêm dali, daquela primeira infância. Como para essas pessoas, sejam pais, responsáveis, como ter esse cuidado desde essa primeira infância para que o adulto ele não, né, romantize tanto, valorize tanto esse sofrimento? Olha, é um assunto que acho que abre um leque bem grande, né, com certeza. Mas acho que talvez pensando lá nos primeiros anos, a criança, acho que ela começa a perceber ali o sofrimento quando ela vê que existe um outro, né? Então não é só o mundo dela, né, que está ali em jogo, enfim, não é só ela e a mãe. Depois ela vai vendo que talvez exista ali um pai, enfim, e assim por diante vai entrando outras pessoas em jogo. E aí quando a gente sai desse mundo que é nosso, digamos assim, né, essa saída ela não acontece sem algum tipo de drama, digamos assim, né? Sem algum tipo de dor, né? de sofrimento. E aí talvez o papel do educador ou do responsável seja justamente entrar como um facilitador desse mundo diferente do mundo só do eu, né? Então, como colocar que existe um outro que tem necessidades diferentes, enfim, que vai conviver junto, né? Enfim, é complexo. É bem complexo, com certeza. E se quiser falar alguma coisa, Cris, mas aí talvez entra até a questão de como cada um enxerga, né, esse mundo. A gente tem uma interface muito particular, né, de trabalhar com o externo, né, então acho que por aí vai. Eu atendo casais, Dani, acho que isso começa na forma que é exatamente isso, né? Que os pais vão, né, lidar, educar, passar tudo isso, né? E foi isso que o Renato falou. Começa, né, com essa referência de entender que o outro é o outro, não sou eu, né, quando é criança, mas é o que a gente estava falando, é uma história que se repete, então a criança aprende pelo exemplo. Tem aquela frase, né, faço o que eu falo, não o que eu faço. Porque é isso, não adianta a gente falar, não pegue o copo, e você vai lá e pega, né, não tem jeito. E a gente tem inúmeros vídeos engraçados até, que a criança fala, minha mãe falou para falar que não tá, né, quando alguém toca a campainha ou ligando no telefone. Então a criança aprende por esse exemplo. Não adianta a gente falar uma coisa, né, e agir de outra maneira. Então falar, não precisa chorar por isso, né, a criança cai, não precisa chorar por isso, não foi nada. E tá a mãe lá, né, sofrendo porque o arroz queimou, né? Então, assim, é isso. Ela aprende o quê? Às vezes é, assim, um drama, né? Alguma coisa, e ela repete dessa mesma maneira. Então, tudo isso vem da forma, né? E por isso que a gente está falando dessa consciência. Quanto mais consciência a gente tiver das coisas, melhor seremos, né? Pra gente e pros outros. Então, se a mãe e o pai passam a ter essas consciências de como eu lido, né? Como eu estou lidando, como eu passo isso, talvez ali seja um momento de conseguir fazer algo diferente já para essa criança. E talvez até complementando isso, né, talvez a educação nesse ponto entre justamente no fato de falar sobre o sofrimento mesmo, né, de cortar essa novela, digamos assim, né, parar essa repetição, né. Então, uma vez que criança vê mãe agindo de uma forma e pedindo para que ela haja de uma forma diferente, então por que não questionar isso, né? Por que não trazer um questionamento realmente e trabalhar o potencial transformador realmente do diálogo, né? De transformar a história, né? De sair da romantização, né? Sim, sim. E aproveitando o gancho que você falou, né, da questão do sofrimento, como também tem uma idade, assim,
né, dentro dessa primeira infância mesmo, de começar a falar de situações, porque a criança, muitas vezes, ela não compreende, né? Tem aquela frase, não minta para a criança, mas você tem que se policiar para você também não falar alguma coisa complexa que ela pode absorver de uma forma diferente. Assim, a que ponto é sempre importante falar de dor, sofrimentos, perdas mesmo com as crianças desde cedo? Como abordar isso, né, nesse ponto de vista, para que ela não tenha algum prejuízo emocional, psicológico mais lá na frente? Qual que seria? Tem um ponto específico para tratar com as crianças, assim, nesse sentido? Idade? Dani, eu acho que é muito, né, essa sensibilidade de entender para o que aquela criança está preparada, né? Então, algumas coisas a criança realmente não entende. Quando a gente fala, né, de uma morte, né, um luto, talvez numa idade ela não vai entender ainda. Quando fala de perder um emprego, né, de coisas mais, né, trágicas, aí talvez ela não esteja preparada, mas alguma informação ela precisa ter, né? Aquela pessoa não está mais, né? De repente ela some, o que aconteceu? E lógico, depois ela vai entender melhor. Ou, né, mudou o padrão de vida porque alguém perdeu o emprego dentro de casa. Então, essas coisas precisam ser faladas, mas é isso. É entender para que aquela criança daquela idade está preparada para receber de informação. Não adianta a gente lidar como adulto, né? Vou falar toda a verdade, senta aqui, né? Sim, não sim. dá, mas despejar tudo aquilo, despejar tudo, né? mas não dá para também omitir, né? Assim, mentir, né? De verdade, tirar essa criança de cena e fingir que a vida continua igual e que não é. Em algum momento ela vai perceber e não sabe o que aconteceu. A pessoa sumiu, né? O padrão de vida mudou drasticamente. E aí? Então ela precisa ir entendendo o que está acontecendo, precisa ser comunicado. Mas eu acho que é isso. Qual a forma é de acordo com a idade, de acordo com a situação, mas tendo esse cuidado, sim, de ser falado. Né? E acho que até enfim, falar, né, sobre questões delicadas, claro, dentro de uma interface infantil, vamos dizer assim, né, possibilita com que o sujeito vá amadurecendo, né, aos poucos. Então, falar sobre isso é falar sobre permitir um espaço de amadurecimento mesmo, né? Enfim, tirar um ideal, né? Vamos chamar assim, né? Aquele adulto que tem um ideal de tudo, né? Um adulto que não consegue falar sobre pontos que causam algum tipo de angústia. Então, é isso. Bacana. Sim. Bom, e aí, o que vocês estão achando do programa de hoje? Tá bem esclarecedor, né? A gente vai para mais uma pausa, então, nossa última de hoje, mas não saiam daí que já temos mais Diálogos da Cidade. Estamos de volta com Diálogos da Cidade e hoje a gente está tentando entender por que o ser humano romantiza tanto o sofrimento. Você, todo mundo já passou por alguma situação, pelo menos em algum momento da vida, né? Dessa romantização, dramatização. E para tratar desse assunto, eu estou recebendo a psicóloga Cris Sapla e também o psicanalista Renato Petke. Gente, uma coisa importante de mencionar também é que, de acordo com a realidade de vida de cada um, seja a realidade social e vários outros fatores que contabilizam, elas influenciam bastante, né? O quão, nas referências, e aí o quão essa pessoa vai lidar também com o sofrimento. Sim, até para a gente pensar por que alguns vão romantizar mais e outros menos, né? Então, realmente, o contexto em que a pessoa está inserida, muito provavelmente faça alguma diferença, né? Vendo por esse lado. Então, talvez acho que o que faça mais diferença no sentido de um conseguir lidar melhor, né, com a sua demanda de sofrimento do que outro, seja justamente que alguns conseguem ter um canal ali de vazão, né, para falar sobre as suas questões, falar sobre o que incomoda, suas angústias, e talvez um outro não consiga ter esse canal, né? Então vai precisar ficar repetindo até talvez conseguir encontrar alguém, ou enfim, alguma instituição que possa escutar e ajudar realmente a entender, né, o porquê que está acontecendo algo que eu não entendo, algo que dói de alguma forma. Então, acho que o contexto, com certeza, faz muita diferença no sentido de entender, né, o porquê a gente sofre. Ou ficar remoendo aquilo, né? Porque tem gente que nem esse
luxo, digamos assim, de romantizar esse sofrimento tem, né? De acordo com algumas realidades, são bem discrepantes, bem complicadas, então tem muito isso também. A pessoa não tem tempo para sofrer, né? Tem que levantar e correr atrás. Mas a forma que cada um lida realmente é importante, é o que vai fazer a diferença. Algumas pessoas conseguem lidar com isso de uma forma mais rápida, né? Digerir, lidar com a situação de um jeito mais rápido, mais leve. Outros acabam engolindo e ficam com aquilo, né? Aquela indigestão, né? Que não conseguiu lidar. Mas é isso, assim, o falar sobre, né? Seja em casa, com os amigos, no trabalho, na escola, mas ter esse espaço, né? Que você possa contar a sua história é importante. E quanto a gente mais fala, né, quando a gente mais consegue contar essa história, mais a gente consegue lidar com tudo isso, né? E por isso que é o espaço da terapia, né? Às vezes que quando a pessoa não tem esse espaço de escuta, lá ela consegue falar. Não é só o psicólogo, mas é esse processo dela falar e se escutar o quanto realmente ela escuta, né, o que ela está falando e faz a diferença. É um espaço que ela tem para ela. Às vezes na correria do dia a dia a gente não para pensar, para tentar olhar, para tentar entender, o que sentiu, para identificar, né, alguma emoção, porque é tudo tão rápido, tão corrido que a gente só vai. Automático, e aí né? esse espaço, a hora que a gente consegue parar e tentar entender, né? Poxa, mas por quê? Como? Né? Mas o que está acontecendo, né? E esse espaço é importante, né? Se tiver o espaço da terapia, ótimo, mas se não tiver, que a pessoa consiga fazer isso sozinha, já é um caminho, né? Acho que isso é importante, mas ter esse momento. Então, quando a gente fala em romantização, ela expõe ainda mais essa desigualdade social, né? E é uma forma também, de certa forma, de perpetuar isso, né? Porque se a gente pega um exemplo que é muito falado, a própria mídia muitas vezes explora isso. É o fulana que conseguiu estudar com livros que achou na rua, hoje vira juíza. Legal, uma história, né, que dá ânimo pra gente. Só que não é a realidade da maioria das pessoas enquanto sociedade, né? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes que seja de uma forma indireta, mas ela pode ajudar nesse conceito de perpetuar essa desigualdade também enquanto comunidade. Sim, e acho que faz a gente questionar também o papel social de cada um, né? Porque falar que somente o sujeito é responsável pelo que vai acontecer com ele, ok, muito realmente parte das nossas escolhas, enfim, de como a gente vai lidar com o que nos é dado, né? Mas o que está ao meu redor, né? O meu núcleo familiar, os meus professores, os meus mentores, de certa forma, qualquer responsabilidade. As oportunidades que tem, né? Porque não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades. Sim. Exatamente. Então, é o papel de, assim, qual que é a influência que cada um tem para quem está próximo, né? Então, não dá para dizer que somente livros encontrados são a chave, eu acho, né? Acho que é um pouco maior, né? Até porque os livros, se não forem lidos, não vai resolver, né? Então, não faz ter a sorte, né, de encontrar. Mas eu acho que essa comparação que é complicada, né? A ideia é realmente trazer algo positivo, né, um caminho possível, mas a comparação que é complicada. Então, acho que o ideal é sempre a gente se comparar, né, com nós mesmos. Então, eu quero ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Eu acho que essa é a ideia. Porque quando a gente compara com o outro, é desigual. Né? Cada um tem um recurso interno diferente, cada um tem oportunidades diferentes. Então, não faz sentido, né, quando eu comparo para o outro. Porque daí pode gerar essa frustração, né? Então, é comigo, né? Eu me comparo comigo mesma. Acho que esse é o melhor caminho. E aí, nesse mundo que a gente está bombardeado de informações, a gente o tempo todo, redes sociais também acentua muito essa questão da comparação mesmo, de você ver uma pessoa da sua idade ou mais nova que você, poxa, mas olha, a pessoa já conseguiu isso, eu não consegui. E aí a pessoa se coloca numa situação também lá embaixo, né? Como se ela não fosse ninguém, não fosse merecedora disso. É muito complicado, ela se auto-sabotando mesmo, né? Sim, acho que vem muito de uma cultura de insatisfação, né? Sempre o lugar que você está, o agora, o seu presente, é um lugar que não é bom. Né? Sempre existe um além, né? Existe uma referência para ser alcançada e ok, é legal que realmente exista um ideal para ser alcançado, né? Mas quando a gente olha muito para um ideal, muito para algo que não está aqui, né? Não é fácil de visualizar, a tendência é realmente ficar no mundo de frustração, né? Então é um risco realmente, né? De ficar olhando só para o que falta. O que falta. Né? A gente não vive agora, né, Renata? Exatamente. As pessoas vivem muito daí no passado ou no futuro, mas o agora e não. E aí o sofrimento também causa Sim, disso, né? né? Não consegue... Angústia, ansiedade, e Às vezes o momento problema nem hoje. é tão grande, né? Mas
a pessoa lida como se fosse, né? E aí vira uma bola de neve mesmo, um ciclo, e aí aumenta tudo. Sim. Sim. E a ansiedade é exatamente isso, né? Até essa preocupação com o futuro, com algo que ainda que não se sabe, não existe. E a pessoa às vezes aumenta tudo isso, preocupada com amanhã, mas o hoje, né, ela esquece às vezes de olhar, de estar presente realmente. Então, é o inverso, né? E aí até vem de novo a questão da comparação, né? Porque como então não se deixar influenciar tanto, né, pelo que vem de fora, né? No sentido de, Sim. caramba, tudo que está lá fora é tão bom, então por que não se comparar um pouco menos, né? Se comparar consigo mesmo, né? Onde eu cheguei agora, onde que eu posso chegar dentro do tempo que eu tenho disponível, com as demandas que eu tenho, seja de família, é um caminho mais saudável mesmo, pelo menos vejo dessa forma, né? Parece ser um caminho um pouco melhor, né? E sem sofrimento não há conhecimento? Não sei, Dani. Acho que pode haver, né? Das duas formas, é o que a gente falou. A gente pode aprender, né, pelo amor ou pela dor. Não necessariamente é só pela dor, né? Eu acho que o conhecimento, o autoconhecimento também vem dessa forma. A gente pode ter esse autoconhecimento através de momentos felizes e alegres. Mas também, né, é possível ter esse autoconhecimento, se reconhecer em momentos às vezes mais difíceis também. Então, eu acho que as duas possibilidades são válidas. Nem só uma, nem só outra coisa. Acho que é a gente conseguir realmente reconhecer isso, né? Sim, eu concordo, inclusive, com isso. Eu acho que quando a gente compartilha as coisas, também é uma forma de adquirir o conhecimento sem necessariamente precisar sofrer, né? Então, saber da história de alguém que passou por dificuldades, o caminho que ela fez. Às vezes é uma forma de poupar de que você, né, de que o sujeito passe por uma situação parecida, onde alguém talvez teve que desbravar um caminho, né, que ninguém conhecia e que talvez precisou sofrer um pouco mais. E não, né, escutar essa história, aprender com ela, aprender com quem está próximo, né, aprender com a cultura também, né, em que se está inserido, é uma forma talvez de não sofrer e aprender, né? E a gente está chegando nos momentos finais do programa. Como, então, tratar tudo isso, né? Fazer essa autoanálise, a terapia, como a gente já mencionou, e é importante frisar, ela é uma aliada, né? Todos deveriam ir por esse caminho, que é muito importante no desenvolvimento mesmo, psíquico, como ser humano, a evolução de cada um. Uhum. Olha, eu acho que quando o sujeito consegue ter uma via de diálogo, né, onde tem menos julgamento, né, um diálogo onde tem um lugar de escuta, um lugar de fala, eu acho que com certeza é um caminho bom para conseguir enfim, conseguir elaborar mesmo as questões, né, sofrer menos, talvez, né? Cris? Eu acho que esse processo, né, de autoconhecimento é interessante exatamente para isso, né? A gente conseguir olhar para situações e ver como lidar, né, melhor. Então, quando a gente passa a se perceber, eu acho que consegue ter essas mudanças, né, que a gente falou. Então, poxa, eu sei como é que eu fico, eu sei como é que eu lido, o que eu posso fazer, né, diferente. Eu sei o que está sendo, né, aquele gatilho para mim. Então, como é que eu consigo lidar de uma maneira melhor para qualquer situação, né? Então, acho que quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, é o que faz a gente seguir um caminho aí mais leve, né? Não que não vai ter sofrimento, mas Sim, pode ser mais leve. deixar claro, o sofrimento é inevitável na vida, independente das circunstâncias, né? Ele é uma coisa democrática, é um sentimento democrático. Para encerrar, então, vocês gostariam de deixar alguma mensagem, um recado específico? Eu acho que o sofrimento faz parte, né, Dani? Não tem jeito. E é importante a gente realmente viver, olhar, né, realmente se permitir sentir. Não tem como passar por cima, né? De, não vou sofrer, né? E aí são esses os cuidados, os extremos. Não vou sofrer e guardo na gavetinha, né? Como eu falo com os pacientes, depois, né? E nem supervalorizar, mas é se permitir. Então, eu estou triste porque aconteceu tal coisa. Eu estou triste, né? Eu vou lidar, eu vou olhar, eu vou tentar entender um pouco mais, para que a gente possa passar por isso de uma maneira mais leve. Porque nenhum dos dois, né, extremos, como eu disse, são, né, os ideais. Então, acho que é esse o caminho, né? Se permitir sentir, lidar, né? Perceber o que está acontecendo para poder passar de uma maneira mais tranquila. E questionar mesmo, né? A gente falou o que eu posso fazer com isso. Não aceitar, digamos, eu falo aceitar, tem coisas que não tem o que fazer de fato, mas não aceitar e ficar de mãos atadas, né? O que eu posso fazer com isso, né? Sim, acho que quem sofre dentro de uma história, né? Então procurar se questionar o que essa história significa,
por que está causando sofrimento, por que está causando angústia, realmente se permitir olhar com carinho, né, para o que está doendo, para a angústia que está acontecendo ali. E ainda que isso talvez não venha de um outro, que venha de si mesmo, né, que as pessoas se permitam se acolher, né? Se acolher, exatamente, eu acho que é isso. Isso, gente. Obrigada mais uma vez, viu, pela presença de vocês. Obrigada a você. Obrigada. Então é isso, gostaram do bate-papo? Refletiram bastante? Essa é a ideia do Diálogos da Cidade. Espero que tenha ficado bem esclarecido essas questões para vocês, que vocês repassem também, sempre pensando em evoluir também como pessoas. É isso, o Diálogos da Cidade de hoje fica por aqui. Vocês sabem, podem nos acompanhar pelo youtube.com/câmara-sjc. Lá vocês têm acesso a este programa na íntegra e aos demais Diálogos da Cidade também, e a toda a programação da TV Câmara de São José dos Campos, que por sinal está bem variada, viu? Vocês podem nos acompanhar também pelo canal aberto 12.3 e também agora no Instagram da TV Câmara, que é o @tvcâmara-sjc. Lá vocês acompanham os teasers, as novidades que vêm por aí. Eu fico por aqui, mais semana que vem, tô de volta. Até mais!